Louvado seja o nome do Senhor. Como é bom ver aquilo que o Senhor Jesus tem feito. Cristo transforma. E o Senhor Jesus está aqui neste lugar, entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Fico muito feliz de ver a missionária Débora, né? Conheço ela desde quando ela adolescente, né? Lá na Igreja Batista Central de Bom Sucesso. Ela foi ovelha do meu irmão, pastor Dejalmir. É ainda? Parece que ele falou que você já tinha partido para outro trabalho, né? Louvado seja o Senhor. Você não é ministro de música, mas continua como membro. Então, continua sendo a ovelha do meu irmão, né? Está bem amparado em nome de Jesus. É um prazer rever e saber o que Deus tem feito na sua vida. E estamos aqui há 5 meses em Petrópolis, para a graça do nosso Deus. Aliás, quero desde já falar à igreja que no próximo sábado, eu e minha família estaremos em Ouro Branco, dando posse ao novo pastor da primeira igreja batista de Ouro Branco. Então agradeço os irmãos as orações e nesse próximo final de semana vai ser encerrado o processo de sessão pastoral lá e Deus tem nos abençoado com esse privilégio de poder concluir esse trabalho ali em Ouro Branco e poder me dedicar mais exclusivamente à segunda igreja batista em Petrópolis. Obrigado aos irmãos por esse período de compreensão e orações. E com certeza o Senhor apenas começou uma grande obra neste lugar. E Ele há de completá-la até a volta de Jesus Cristo. Abra sua Bíblia, por gentileza, em João capítulo 3. Esse é o texto que eu quero compartilhar com os irmãos nesta noite. Evangelho de João, apóstolo amado, capítulo 3, a partir do versículo 1. Assim nos ensina a palavra de Deus. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. E ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais miraculosos que estás fazendo, se Deus não estiver com ele. E em resposta, Jesus declarou: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus, senão nascer de novo. E perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre da sua mãe e renascer. E respondeu-lhe Jesus: digo-lhe a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito: é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra por onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem e nem para onde vai. Assim acontece com todos os nascidos do Espírito. Perguntou Nicodemos: como pode ser isso? E disse-lhe Jesus: você é mestre em Israel? Não entende essas coisas? Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão se lhes falar coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu, o Filho do Homem. Da mesma forma, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Vamos falar juntos essa última parte? Para que todo aquele que nele crê tenha a vida eterna. Pai, como é bom poder estar aqui na tua casa. Obrigado a Deus pelo privilégio que temos como igreja de receber aqui a missionária Débora e também, ó Deus, o som da missão. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito na vida de cada pessoa. O Senhor, ó Deus, transformou, restaurou, revigorou essas vidas para o louvor e para a glória do Teu nome. Obrigado, Senhor, pelos milagres que nós temos presenciado no projeto Cristolândia. Obrigado, Jesus, porque nada é irrecuperável para Ti. Louvado seja o Teu nome, Senhor. Pai, agora neste momento, ao ler a Tua santa palavra, reconhecemos, Senhor, que a Tua palavra lida e explicada é boca do Senhor, falando aos nossos corações. Fale conosco, Senhor. Usa a minha vida como instrumento em Tuas mãos, para que a honra, a glória, o domínio e o poder sejam dados tão somente ao nome de Jesus Cristo. E é nesse nome que nós oramos, aquele que é a razão da nossa vida, Cristo Jesus. Amém.
Meus queridos irmãos, o que eu quero compartilhar nessa noite não é um assunto lateral, secundário. O que eu vou compartilhar aqui é algo que é essencial, que é vital, que é absolutamente necessário para a vida humana. Porque se não nascermos da água e do Espírito, não poderemos entrar no reino de Deus. Se Jesus não transformou a nossa vida, tudo que nós celebramos aqui nessa noite terá sido em vão. Porque nós estamos aqui justamente porque Jesus transforma e já transformou nossas vidas e há de transformar vidas neste lugar para a glória dele. Sabe o que me chama a atenção? É incrível quando nós olhamos a história bíblica e vemos que Jesus não tratou de novo nascimento com Zaqueu. Zaqueu, um homem que ganhou muito dinheiro de maneira ilícita, em momento algum Jesus falou de novo nascimento, mas disse para ele: Zaqueu, desce depressa, porque me convém pousar em tua casa. Mas Jesus não falou de novo nascimento. Se vocês também observarem, Jesus não falou de novo nascimento para a mulher samaritana, que havia passado por 5 relacionamentos, e que naquele momento de João capítulo 4, ela estava morando com outro homem que não era o seu marido, ou seja, já estava indo para o 6º relacionamento. E em momento algum você vê Jesus falando de novo nascimento com ela. Por incrível que pareça, Jesus também não falou de novo nascimento para aquele ladrão lá na cruz, que passou a vida inteira às margens da lei, na criminalidade. E por incrível que pareça, quando nós olhamos a palavra de Deus, Jesus só vai falar de novo nascimento para um homem que era religioso. Religioso. Um homem que era teólogo. Um homem que tinha uma vida decente. Um homem que era mestre em Israel. Um homem que era membro do mais importante partido religioso da nação, que era o farisaísmo. Um homem que frequentava a sinagoga judaica, um homem que entregava o dízimo, mas era um homem que estava completamente perdido, sem esperança e sem salvação. Mesmo com toda aquela religiosidade, Nicodemos estava perdido. Meus irmãos, esse texto nos revela que algo aconteceu com esse religioso, porque ele teve um encontro marcante, que mudou a sua história de vida para sempre. É por isso que nessa noite, eu quero falar justamente sobre isso, que Jesus, ele transforma, nós sabemos, mas nessa história, como que Jesus transformou a vida de um mestre religioso. Como que Jesus transformou a vida de um mestre religioso. Primeira lição que eu vejo nesse texto: esse religioso foi transformado por Jesus quando ele descobriu que ele e a sua religião eram incapazes de mudar a sua própria vida. Nicodemos entendeu que a sua religião, que o seu conhecimento teológico era incapaz de mudar a sua própria vida. Veja comigo no versículo 1 novamente. Havia um fariseu chamado Nicodemos. E diz o texto que ele era uma autoridade, ou um dos principais dos judeus. E diz o texto que ele veio a Jesus ao meio-dia. É isso? Ah não, que hora que ele foi procurar Jesus? À noite. E o que ele diz para Jesus? Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus. Por que ele usa aqui no plural? Porque ele estava falando em nome de um grupo de pessoas que também eram fariseus. Meus irmãos, em 2014, quando eu estive no trabalho de arqueologia pela Universidade Metodista de São Paulo, quando fazia o meu mestrado, eu lembro que nós estivemos lá em Israel por 15 dias, mas não para turismo. Nós ficamos ali puramente para trabalhar nos sítios arqueológicos. E uma das coisas que me chamou a atenção, que no penúltimo dia em que eu estava no Hotel Débora, que tem esse nome lá em Tel Aviv, nós estávamos então descendo para tomar o café às 6 horas da manhã, ou seja, a primeira hora do dia, para o judaísmo. E de repente, quando eu entro no elevador, tinha ali um judeu dessa linha farisaica. E de repente, quando ele me olhou, eu vi que ele foi para o canto do elevador. E eu até tentei olhar para um lado para o outro, tentei cheirar, será que eu não tomei banho direito, né? E eu vi que ele ficou assim de lado. Então eu fui arriscar o meu hebraico e eu olhei para ele, Boker Tov, ou seja, bom dia. Ele olhou para mim e ficou assim.
falei assim, gente, será que eu estou falando errado? Boker Tov, bom dia. Boker Tov! Ele continua assim, apertando o botão. Eu falei, gente, será que ele está me estranhando, confundindo com alguma outra pessoa? Ou um terrorista? Porque no judaísmo, o homem só é abençoado se deixar a barba completa. Então, Romualdo, você está abençoado. Eu estou meio abençoado. Mas alguns que estão sem barba estão amaldiçoados, né? Quem tirou a barba está complicado no judaísmo. E eu lembro que eu fiquei pensando, e ele saiu, Boker Tov, e ele foi embora. E assim eu fui lá para o restaurante. E eu chamei o Gerson. Gerson era o nosso guia, e ele era de Nazaré. Eu falei assim, Gerson, me explica uma coisa. Boker Tov, está errado. Eu falei diferente. Eu lembro quando eu estava lá na Central de Bom Sucesso, tinha um americano, né, que o pastor Richard esteve lá com a gente naquela época, muitos anos atrás, e ele tentando falar obrigado, ele, obrigado. Aí o pessoal falou, não, é obrigado, ele, obripundo. Ele não conseguia falar a palavra obrigado, né? E eu fiquei falando, não, senhor, falou certo. Quem estava no elevador? Eu falei, você era um senhor, estava com chapéu preto, roupa preta, cheio de barbante. Ah, não, você perdeu o seu tempo. Ué, por quê? Esse camarada é exclusivista religioso, da linha dos fariseus. Eles se acham a última bolacha, aqui eu estou no Rio, né? O último biscoito do pacote. Eles não vão conversar com ninguém que não seja deles mesmo. Para eles, o elevador ficou impuro só com a sua presença. Eles só vão dar as mãos em quem é fariseu. Eles não cumprimentam pessoas que não são fariseus. É por isso que naquele tempo falaram para Jesus, Jesus, os seus discípulos estão comendo sem lavar as mãos. Irmãos, os discípulos lavaram as mãos. Só que lavaram daquele jeitão que a gente, né? Vai ali passar água rapidinho, vamos comer, não estou com fome. Não. Para um fariseu, ele tem um ritual de 1 hora para purificar as suas mãos. Sua roupa é lavada com água quente. Ele não deita numa cama que não foi esterilizada antes, porque ele é puro demais para deitar em qualquer lugar. Esse é o fariseu. Por isso que as roupas dele são sempre preto e branco. Por quê? Para não despertar sensualidade. Aí quando ele falou, você perdeu o seu tempo, eu comecei a entender, puxa vida. Aqui está um fariseu, Nicodemos. E ele olha para Jesus de noite e fala, mestre, sabemos que nos ensina da parte de Deus, porque ninguém pode realizar sinais miraculosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. E o que Jesus respondeu bem verdade, eu sou o cara, eu faço sinais mesmo. Jesus falou o que para ele? Muito obrigado. Obrigado pelo reconhecimento, pelo carinho. Qual a resposta de Jesus no verso 3? Digo-lhe a verdade. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Se vocês observarem, dê uma olhadinha comigo no capítulo 2, lá na parte final, que foi em momentos antes desse encontro de Jesus com Nicodemos. Você vai encontrar uma narrativa em que as pessoas estavam crendo em Jesus, mas de que maneira? Somente por causa dos milagres de Jesus. Não por quem Jesus era, mas por aquilo que Jesus fazia. Leiam comigo o capítulo 2 de João, verso 23. E estando ele em Jerusalém, pela Páscoa, durante a festa, muitos, preste atenção aqui, muitos, vendo os sinais que fazia, correram e creram no seu nome. Então eles estavam ali, correndo, viram os sinais e creram em Jesus. Creram pelo fato de que ele fazia milagres. Mas olha o verso 24. Jesus que conhece o coração do homem e da mulher. Mas o mesmo Jesus, ou seja, que operou milagres, não confiava neles. Porque a todos conhecia. E não necessitava de que alguém testificasse do homem. Porque ele bem sabia o que havia no homem. Sabe o que é incrível, meus irmãos? É que Jesus, por conhecer os corações, Jesus não acreditou na profissão de fé daquelas pessoas. Jesus viu a alma de cada uma delas e ele sabia que ali estavam apenas meros religiosos. E eu quero que você entenda uma coisa: a religião nunca vai te salvar. A igreja batista não tem poder para te salvar. Os sonhos da missão não podem te salvar. O único que pode te dar salvação é Jesus Cristo, o Senhor da glória, o Cordeiro de Deus. Vejam, meus irmãos, provavelmente Nicodemos estava ali também, nesse grupo do capítulo 2. Tanto que logo a seguir, ele procura Jesus à noite. Agora, por que ele faz isso à noite? Porque no seu coração, ele ainda tinha algumas dúvidas. Nicodemos ainda não entendia perfeitamente quem era Jesus. E ele também estava preocupado o que os seus liderados iriam falar.
Você foi procurar aquele mestre que se levantou do nada? Você vai procurar um homem que nem fariseu é? Então ele estava com medo do que as pessoas falariam dele. Irmãos, Nicodemos era um homem que levava o conhecimento da lei de Deus para muitas pessoas. Ele era um teólogo. Aliás, ele era um doutor em teologia. E vocês sabem que um doutor em teologia, para esse contexto, ele tinha que, no mínimo, saber o Pentateuco de cor. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e... Imagine só, né? Você dizer, pastor, eu queria tanto ser um doutor da lei, mas já até desisti. Porque até o mesmo versículo do Salmo 23:1, tem hora que eu esqueço. O Senhor é meu pastor. É, que mesmo, né? E o quê? Amém. Agora imagine você decorar Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios. Imagine, Edelto, para você ser um doutor da lei, você tinha que saber isso de cor. Então ele era um camarada especialista. Ele tinha o poder de lidar com massas. Ele sabia falar da lei do Senhor. Mas ele não tinha poder, com todo o seu conhecimento teológico, com todo o seu farisaísmo, de ter um novo nascimento. Porque nenhum ser humano, queridos irmãos, tem a capacidade de ter o seu próprio coração mudado por si mesmo. Eu e você não podemos mudar a nossa alma. Assim como um leopardo não pode mudar as suas manchas. Nem eu, nem você podemos mudar a nós mesmos. Mas, às vezes as pessoas falam, pastor, mas a minha igreja é uma igreja boa. A minha religião é boa. Olha, eu quero dizer que mesmo crendo que você está na melhor religião do universo, você, sem Jesus, está perdido. Sabe por quê? Porque a natureza humana é caída. A natureza humana é pecaminosa. A natureza humana tem inclinação para longe de Deus e não para perto de Deus. E se nós tivéssemos que deixar para mudar o nosso coração, nós estaríamos irremediavelmente perdidos para sempre. É por isso que este encontro foi marcante, porque Nicodemos precisou entender que sem o novo nascimento, ele não poderia ver o reino de Deus. Sem o novo nascimento, as coisas de Deus não iriam atraí-lo por muito tempo. Ele seria meramente um líder religioso. Sem o novo nascimento, as coisas de Deus iriam cansá-lo. Sem o novo nascimento, as coisas de Deus iriam aos poucos entediá-lo. Porque o prazer do ser humano não está nas coisas de Deus. O prazer do ser humano está no pecado. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão na glória de Deus. É natureza do homem e da mulher viver longe de Deus. É por isso que é necessário nascer de novo. A gente não precisa conhecer uma igreja nova. Não é isso que Jesus está ensinando. Uma igreja onde está acontecendo milagres, coisas sobrenaturais, coisas fenomenológicas. O que nós estamos precisando, e a humanidade, não é fazer um retiro espiritual, não é pregar um belíssimo sermão, é nascer de novo. Porque, queridos, ter uma fé intelectual, ou ter uma fé em Jesus só porque Ele fez milagres e maravilhas, não é suficiente para obter salvação. A transformação acontece exatamente porque nós experimentamos um novo nascimento. E tem muita gente em nossos arraiais que estão somente na igreja porque viram milagres, ou porque um dia recebeu um milagre, e assim creram em Jesus, só que não nasceram de novo. Estão na igreja, não nasceram de novo. Assumem cargos na igreja, não nasceram de novo. Só tem uma fé intelectual, uma fé emocional, uma fé religiosa. É aquela fé que a pessoa só está esperando a manifestação miraculosa de Jesus. Jesus, o Senhor vai curar quem hoje? Jesus, quem vai falar hoje que foi transformado diante de um câncer? Ah, que culto abençoado! Mas se alguém chegou aqui à frente e falou, eu estava perdido, eu estava nas drogas, e Jesus me alcançou, Jesus me transformou, e hoje eu sou um homem de bem, tenho uma esposa, tenho uma família, e eu estou feliz porque eu nasci de novo. Amém, glória a Deus. Que hora que começam os milagres? Quer milagre maior do que esse? De alguém ser nova criatura por meio de Jesus. Jesus transforma, não é, Ricardo? Se alguém está em Cristo, as coisas velhas, eis que tudo, por quê? Amém, porque Jesus transforma. Meus irmãos, muitas pessoas precisam ainda hoje entender isso. Deus não quer religioso, Deus não quer religiosa, Deus não quer teólogos, Deus quer um coração quebrantado e contrito que o confesse como Senhor da sua vida. É por isso que no versículo 2,
Nicodemos chega para Jesus escondido à noite e fala: Rabi, ou mestre, todos nós, ou seja, eu e meu grupo de fariseus, temos visto que Deus de fato te ensinou. Agora eu falo para os irmãos, Nicodemos reconheceu que Jesus era mestre. Nicodemos sabia, ele não estava mentindo, porque um fariseu não é de fazer isso, ele falou a verdade. Só que eu quero dizer algo para vocês. Reconhecer que Jesus é mestre, até os demônios reconhecem. Os demônios se estremecem diante de Jesus. Os demônios sabem que Jesus é Deus. Então não adianta você dizer que Jesus é mestre. Isso não vai mudar nada. É preciso nascer de novo. Meus irmãos, Nicodemos reconheceu que Jesus não era impostor. Porque naquele momento ele falou: você realmente veio de Deus, você não é do mal. Nicodemos falou isso porque Nicodemos entendeu pela lei, pela Torá, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, tudo que Jesus estava fazendo jamais seria por parte do mal, mas era da parte de Deus. E ninguém tinha feito aquilo até então. Então ele sabia que naquele exato momento ele estava vendo alguém que tinha muito poder sobrenatural. Só que tinha uma coisa: Nicodemos não sabia que ter experiências milagrosas não levaria ninguém ao céu. É por isso que Jesus logo emendou quando ele falou de milagres e maravilhas que ele operava. Jesus falou: eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Jesus estava dizendo: Nicodemos, avise para todo o grupo dos fariseus que você está em nome deles. Diga para eles, toda a religiosidade que eles têm, é muito bonito isso, mas isso não vai levá-los para o céu. Irmãos, que palavra tremenda de Jesus para aquele renomado teólogo que estava impressionado com o poder de Jesus. Porque Jesus não se deixou ser levado pelos elogios desse teólogo chamado Nicodemos. Jesus deixou claro: Nicodemos, você com toda a sua religiosidade jamais terá a capacidade de mudar a si mesmo. Irmãos, é maravilhoso ver que Jesus foi direto ao ponto. Jesus marcou a vida deste homem, porque Jesus estava transformando a vida de Nicodemos para sempre. Ele disse: necessário vos é nascer de novo. E sabe o que me chama a atenção? Jesus respeitou a capacidade acadêmica de Nicodemos, porque se você ler no versículo 10, Jesus chama Nicodemos de quê? Mestre. Ou seja, Jesus reconhecia o conhecimento teológico de Nicodemos. Jesus reconhecia que Nicodemos era um doutor da lei, porque ele era membro do Sinédrio. Jesus reconhecia que Nicodemos era professor de Bíblia daquela época. Mas só que Jesus deixou claro: todo esse conhecimento, sem o Deus da teologia no seu coração, não vai valer de nada. Meus irmãos, ser teólogo não quer dizer que você é salvo. Ser professor de teologia, muito menos. Ser professor de escola bíblica dominical também não significa. Ser um pastor, menos ainda. Ser um líder na igreja não significa ser salvo. Ser um líder denominacional não significa ser salvo. Ser um pregador do evangelho não significa ser salvo. Ser um discipulador não significa ser salvo. Nicodemos era mestre de Bíblia. Nicodemos podia fazer tudo isso, mas Nicodemos estava perdido. Porque com todo o seu conhecimento, ele não tinha capacidade de mudar o seu coração. E por isso que ele, como fariseu, era um homem tão rigoroso, e Jesus sabia, porque o fariseu jejuava 2 vezes por semana. Ele entregava dízimos até das suas hortaliças. Imagine, meu bem, eu chegando em casa com aquela cabeça de alface, né? E de repente eu falo: amor, vê quantas folhas tem aí. Aí você fala: tem 15, então tem que tirar 1,5 e levar para a igreja. Eu tenho que tirar de dízimo. O fariseu dava dízimo até das hortaliças. E diz o texto que ele era um dos principais dos judeus. Sabe o que significa isso? Ele era membro do concílio, do tribunal mais importante da religião judaica, o Sinédrio. E agora, meus irmãos, pense comigo. Fazer parte desse grupo, só pessoas seletas. Fazer parte desse grupo, só pessoas que podiam entrar. E mais, além de ser doutor em teologia, diz lá em João 19:39, no ato da crucificação de Jesus, no ato da morte, depois da ressurreição, lá em João 19:39 diz que Nicodemos era um homem rico, tinha muito dinheiro, porque ele comprou muitas especiarias que eram caras para o corpo de Jesus. Então pense comigo, Nicodemos tinha um alto padrão de vida ministerial, religiosa, e ele tinha uma vida também financeira muito boa. Para quem olhava então para ele, sabia que ele era um exemplo de religioso. Era uma casca envernizada de um verdadeiro homem espiritual. Mas, queridos,
Não adianta ser religioso. Não adianta só frequentar uma igreja. Não adianta só ter uma bela doutrina e uma maravilhosa prática dessa doutrina. Se eu e você não nascermos de novo, nada vai adiantar tanta religiosidade, tanto conhecimento. Ninguém aqui tem capacidade de mudar a própria vida, mas Jesus tem. E o Jesus que mudou a vida de Nicodemos é o Jesus dessa igreja, é o Jesus que está aqui entre nós e em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Ele quer mudar para sempre a história da sua vida, como Ele tem mudado a vida de todos que aqui estão. Esta foi a primeira lição. A segunda lição, eu vejo que esse religioso foi transformado por Jesus quando ele aprendeu que novo nascimento não é apenas ter reforma moral. Novo nascimento é ter uma nova história. Vamos falar juntos? Novo nascimento é ter uma nova história. Olha o verso 6, por gentileza. Jesus disse para ele: o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito... Vejam que Jesus, ele agora começa a falar que o novo nascimento não era só uma reforma moral. E tem muita gente que acha que nasceu de novo porque deixou de beber. Tem muita gente que acha que nasceu de novo porque deixou de fumar. Tem muita gente que acha que nasceu de novo porque deixou de adulterar, deixou de roubar, deixou de mentir. É claro que essas mudanças são importantes. É claro que essas transformações são necessárias, são evidências da conversão de uma nova vida. Mas isso não significa que a pessoa nasceu de novo. Porque, meus irmãos, não adianta passar verniz numa madeira que está podre por dentro. A madeira vai continuar podre. É por isso que o novo nascimento é algo visível e todos vão ver, não só por um momento, não só por um período teatral, mas em toda a história daquela pessoa. Veja o que Jesus vai falar logo no verso 7. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Pergunta que eu faço, quantas vezes Jesus falou essa palavra, novo? 2 vezes. Verso 3 e agora no verso 7. E essa palavra novo é a palavra grega anotem. Então você pode anotar, que a palavra é anotem mesmo, tá? No grego, mas em português significa novo. Pastor, a palavra anotem no grego é novo. Legal, eu entendi, mas e daí? E daí que anotem no grego significa nascer de algo primeiro. Nascer do alto, algo que vem de cima para baixo. E meus irmãos, nascer do primeiro é nascer de Deus. É algo que o homem não pode produzir. É algo que a igreja não pode produzir. É algo que a teologia não pode produzir. Mas esse anotem, nascer de novo, é algo sobrenatural, é algo milagroso, porque quando você nasce de novo, você tem um novo coração, uma nova mente, uma nova vida, um novo caráter, novos sonhos, novos gostos, nova esperança, nova família, nova pátria, nova herança. Você é cheio do Espírito Santo para sempre. E isso só o Espírito pode produzir em você, não é a igreja. Ser calvinista ou ser arminiano, isso não muda nada. Ser algo dogmático é coisa exterior. Nós temos simplesmente, irmãos, que entender que o novo nascimento é algo que vem somente de Deus. E eu e você não temos a capacidade de sondar o coração de ninguém. Eu não tenho um salvaciômetro, né? Olha que nome diferente, né? Eu vou olhar, deixa eu ver a irmã Rosane, né? Ela está aqui, quantos anos nessa igreja, né? 20, 30, 40. Deixa eu ver se ela é salva. Ou ela não é salva não, meu Deus do céu. Eu e você temos essa capacidade? Não existe salvaciômetro. A gente não tem essa capacidade. Mas Deus sonda os nossos. Por isso, meus irmãos, que novo nascimento é uma ação soberana. É algo sobrenatural, é algo poderosíssimo do Espírito Santo. É Ele entrando em nossa vida, tirando o coração de pedra e colocando um coração de carne, sensível à voz poderosa de Deus. A voz poderosa de Deus que transforma, que restaura, que liberta. E tem muita gente perdida na igreja porque se sente religiosa. Pessoas cheias de remorso, mas não estão cheias de arrependimento, porque não produzem frutos dignos de arrependimento. E arrependimento é algo forte.
Arrependimento é quando você reconhece que você estava vivendo debaixo da ira de Deus, que você estava caminhando para a condenação eterna, que você estava separado de Deus, e no momento que você reconhece o seu pecado, você olha para Deus e fala: Senhor, me perdoe, não era isso que eu queria fazer na minha vida e eu fiz, eu fui dominado pelo pecado. Senhor, habite em mim, transforma a minha vida, me dê um novo coração. E aí você agora tem nojo do pecado. É quando você peca, você sabe que você pecou, o Espírito Santo vem e fala: ei, você errou, você falhou, e você fala: meu Deus, que vergonha. Essa é a diferença de alguém que se arrepende. O que diz 1 João 1,9? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para quê? E nos purificar de toda injustiça. Eu preciso chegar para você e falar que você está em pecado. O verdadeiro salvo, quando ele erra, ele sente, não porque um pastor pregou, porque o Espírito Santo que habita nele está falando com ele diariamente. Eu não preciso de um profeta Natã, como foi levantado para falar com Davi, que eu tenho algum pecado, porque é obra do Espírito Santo na minha, na sua, na nossa vida. Isto é a evidência de que nós realmente nascemos de novo. A gente pode até falhar, porque nenhum de nós aqui é santo suficiente para dizer: eu não peco. A Bíblia diz que todos pecaram. É por isso, meus irmãos, que em Jesus nós não somos reformados. Em Jesus nós somos transformados para sempre, refeitos, nascemos de novo, recebemos uma nova história. É isso que Jesus vai dizer agora no verso 8, leiam comigo. Porque o vento sopra por onde quer. Você o escuta, mas você não pode dizer de onde vem, nem para onde vai. Assim acontece com todos que são nascidos do Espírito. Sabe o que Jesus estava dizendo aqui? Que o vento é símbolo de quê na Bíblia? Espírito Santo. A palavra ruá no hebraico é a palavra vento forte. É o vento de Deus. Então o Espírito Santo, ele é livre para fazer o que quer, com quem quer, da maneira que quiser. E nós sabemos, queridos irmãos, que nós compreendemos isso, porque ele habita em nós. E se você não tem o Espírito Santo, diga para o Senhor: Pai, me perdoe, habita em mim, transforma a minha vida. Eu preciso disso a partir de hoje. Sabe, queridos, quantas vezes eu e você olhamos para certas pessoas e dizemos o quê? Não tem jeito. Eu imagino lá na Cristolândia, imagina, chegasse ali, eu esqueci o nome dele, é Jonatas? Esse aqui primeiro, aqui, ó, que tocou o sax. Jonatas ali com seus problemas, cheio de dificuldades. Aí a Débora disse: olha, esse aí não tem jeito não, tem muito problema. Eu já tenho gente demais para cuidar. Olha, isso aí é só misericórdia de Deus, eu não quero cuidar dele, porque para mim é irrecuperável. Você imagina o que aconteceria com ele? Eu acredito que no Deus soberano que nós cremos, Ele ia levantar alguém, porque você é escolhido de Deus. E você iria ser alcançado por Deus. É por isso que não existe lata de lixo no reino de Deus, Jonatas. Deus cuida de todos, porque Ele conhecia o seu coração e sabia que você seria sensível à voz dEle. Mas nós, às vezes, julgamos as pessoas. Pense naquela pessoa que você olha assim: pastor, essa pessoa é difícil. Ela foi longe demais com as suas atitudes erradas. Pastor, ela está arruinada demais, degradada demais. Ah, pastor, eu não sei se tem jeito. E de repente vem o Espírito Santo, sopra sobre ela. E assim aquele vale seco, de ossos secos, começa a se levantar como exército vivo para a glória de Deus. Como foi um Saulo de Tarso, furioso, assassino, derramador de sangue de crentes. O Espírito Santo veio, soprou nele, ele foi convertido e foi transformado para sempre. Assim como foi Manassés, o monstro, o pior rei de Judá, feiticeiro, necromante, idólatra, queimou seus filhos no altar, arruinou Jerusalém, enchendo as ruas de Jerusalém de sangue. Veio o Espírito Santo sobre ele, soprou nele, e lá naquela prisão humilhado, ele se arrependeu e se converteu, ele foi salvo. De repente um homem com uma legião de demônios foi liberto por Jesus lá em Gadara, foi transformado completamente.
repente, o Espírito soprou sobre a vida dele. De repente, uma mulher chamada Maria Madalena, tinha 7 demônios, foi liberta por Jesus. O Espírito soprou sobre a vida dela e ela se transformou na primeira mulher missionária da ressurreição. Espírito Santo, queridos, é livre. Ele sopra onde quer, da maneira que quer, em quem Ele quer. Assim como Ele soprou em nossas vidas, Ele sopra na nossa família, Ele sopra nas ruas, Ele sopra nas cidades, Ele sopra nos campos de futebol, Ele está soprando agora nas boates, nas bocas de fumo, Ele sopra nas cadeias. Onde Ele sopra, Ele faz algo poderoso acontecer e vidas são transformadas para sempre. Louvado seja o nome do Senhor. O vento é livre, o Espírito é livre. Ele é soberano. Meus irmãos, Nicodemos teve a sua vida impactada por esta palavra poderosa de Jesus. E é esse Jesus que lança o seu Espírito neste lugar, que está aqui também, dizendo para você, uma nova história eu tenho para a sua vida. Esta foi a segunda lição. Ele entendeu que o novo nascimento não era só uma reforma moral, mas era uma nova história. A última lição. Esse religioso foi transformado por Jesus quando ele entendeu a dinâmica da cruz. Vamos falar juntos? Ele entendeu. Verso 11. Asseguro-lhe que nós falamos do que conhecemos e testemunhamos do que vimos, mas mesmo assim, vocês não aceitam o nosso testemunho. Eu lhes falei de coisas terrenas e vocês não creram. Como crerão, se eu falar de coisas celestiais? Ninguém jamais subiu ao céu, a não ser aquele que veio do céu. De quem Jesus está falando aqui? Do Filho do Homem. Quem era o Filho do Homem? Jesus, o próprio. E olha agora o verso 14. Da mesma forma. Que forma? Ele está dizendo que, como Moisés levantou aquela serpente no deserto, assim também é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê tenha vida eterna. Sabe o que Jesus lembrou Nicodemos aqui? Um fato registrado na Torá, lá no livro de Números, capítulo 21. E Nicodemos, por conhecer a Torá, ou seja, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, de Có, ele com certeza lembrou desse fato da serpente de bronze levantado por Moisés por ordem de Deus. Então, Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, você se lembra da jornada do povo no deserto? Eu imagino Nicodemos ali assim, claro. Você se lembra o quanto o povo de Israel murmurou contra Deus e contra Moisés? Você se lembra quando a ira de Deus se acendeu contra aquele povo? Você se lembra, Nicodemos, como Deus enviou serpentes abrasadoras que iam mordendo o povo e eles iam morrendo? Você se lembra, Nicodemos, do desespero daquele povo que recorreu a Moisés clamando para que ele pedisse a Deus para retirar aquelas serpentes dali? Se lembra, né, Nicodemos? Você se lembra quando Moisés foi falar com Deus? O que Deus mandou Moisés fazer, Nicodemos? Uma serpente de bronze. Nicodemos, lembra que Deus disse para pendurar numa haste aquela serpente de bronze, para que todo aquele que olhasse para aquela serpente ficasse curado. De quê? Dos venenos mortais daquelas mordeduras. Você lembra, Nicodemos? E ele ali assim. E foi aí que Jesus então disse para Nicodemos: Nicodemos, assim como Moisés precisou levantar a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem também seja levantado. Para quê? Para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Meus irmãos, Jesus estava dizendo a Nicodemos que o pecado era como aquele veneno mortal, aquelas serpentes abrasadoras do deserto. E que somente pelo sacrifício dele na cruz é que haveria cura, que haveria restauração, que haveria perdão, que haveria salvação para a humanidade. Mas sabe, queridos, tem muita gente que acha que não precisa de Jesus porque se acha muito religiosa. Eu vou à igreja, eu entrego dízimo, eu faço a minha parte, mas são pessoas que não foram transformadas, tratam mal a esposa, tratam mal o esposo, são pessoas mentirosas, são pessoas que têm ódio no coração, são pessoas que falam mal das outras pelas costas, são pessoas que são guiadas por Satanás e não pelo Espírito Santo de Deus, mas se acham religiosas.
E eles estão olhando o pecado na sua vida e não estão percebendo que o pecado é algo mortal, é como um veneno. E o portal para a eternidade com o pecado é o portal para o inferno. É viver longe de Deus para sempre, é a morte eterna. E sabe o que me impressiona? Preste atenção no texto. Serpente de Gênesis ao Apocalipse é símbolo de quê? Toda vez que a Bíblia fala de serpente, é símbolo de quê? Do diabo, de Satanás. Pergunta teológica que eu faço aqui para os teólogos de plantão. Como pode Jesus ter a capacidade de usar aquela serpente como um símbolo da sua morte na cruz? Se a serpente era símbolo de Satanás, como? Meus irmãos, a serpente de bronze, naquela haste levantada por Moisés, era um antítipo de Cristo. O que é isso? Era apenas uma figura daquele que viria. O que nós temos que entender aqui é que aquilo que aconteceu no Calvário foi algo radical, profundamente radical. Porque a Bíblia diz que quando Jesus estava lá naquela cruz, Deus lançou sobre Jesus todo o veneno que estava sobre nossas vidas. Lá naquela cruz, Jesus foi feito pecado por nós. Lá naquela cruz, Jesus foi feito maldição por nós. Diz Isaías 53, não havia beleza nele. Como ele disse, por causa das feiuras dos nossos pecados, por causa da miséria dos nossos pecados, por causa da desgraça dos nossos pecados. A ponto, meus irmãos, da crucificação de Jesus, ter registrado então o autor sagrado, que a natureza se manifestou, a terra tremeu, o sol se escureceu, diante de tamanho horror que estava acontecendo. E mais, o próprio Pai o desamparou, porque estava imolando, a ponto de Jesus dizer, Deus meu, por que me abandonaste? E os irmãos se lembram que eu expliquei recentemente que essa citação de Jesus do Salmo 22 é uma citação do Salmo de Davi, mas Jesus usa a palavra lama sabachthani, lembram disso? Mas lá no Salmo 22, a palavra é lama azaphtani, não é sabachthani. Qual a diferença? Muita. Porque a palavra sabachthani do verbo zevar, do aramaico, quer dizer ser imolado. A palavra azaphtani, usada por Davi no Salmo 22, é ser abandonado. Então quando Jesus gritou na cruz, e ele cita o Salmo 22, mas ele então usa a palavra sabachthani, ele estava dizendo o seguinte, Deus meu, por que imolaste a mim? Ele estava na condição do Cordeiro de Deus sendo imolado, ele estava na condição de alguém que se fez maldição em nosso lugar, sem ser maldito, ele era santo como sempre será santo. Jesus estava deixando claro aqui, que ele não era o Davi do Salmo 22 abandonado, mas era o Cordeiro de Deus que estava sendo imolado, como diz a palavra de Deus, o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo, foi aquele que recebeu o veneno das nossas iniquidades. É por isso que Deus não podia ajudá-lo, porque Jesus estava ali como nosso substituto. Ou seja, o que Jesus fez na cruz foi ser o Cordeiro que substituiu o menino Isaque, filho de Abraão, no Monte Moriá, em Gênesis 22, de 1 a 13. Ou seja, Jesus é o Cordeiro imolado em nosso lugar para sempre. Ele pagou a dívida que nós tínhamos e Ele nos perdoou e Ele nos salvou. Ah, meus queridos, foi exatamente ali naquela maldita cruz que a ira de Deus caiu sobre Jesus, o seu filho. E antes de morrer, ele gritou em alto e bom som, tetelestai, ou seja, está consumado. Eu cumpri minha obrigação, eu paguei a dívida que era da humanidade. Jesus pagou a sua dívida, ele recebeu todo o veneno da humanidade sobre a vida dele, e ele fez isso por amor. É por isso que hoje nós temos essa gloriosa salvação e essa certeza de que Jesus transforma. Nicodemos ficou impactado ao entender que aquela serpente era um antítipo do Cristo, do Filho do Homem. E aí Jesus emendou logo no verso 16, que eu e você sabemos de cor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, mas tenha a vida eterna. Irmãos,
Queridos amigos, Nicodemos só entendeu que Jesus era o Senhor da glória quando ele compreendeu a Torá juntamente com a pessoa de Jesus Cristo. Ele entendeu, só Jesus teria poder para tirar do ser humano toda a ação do mal. Só Jesus teria poder para fazer do ser humano condenado alguém salvo e liberto. Por isso que vocês cantam, e eu amo essa música. Eu sou livre, nada além do sangue de Jesus. Só Jesus tem poder para tirar o ser humano da morte e transportá-lo para a vida eterna. Só Jesus tem poder para mudar para sempre a história do ser humano. Ele transforma, Ele liberta, Ele cura. Ele é o Senhor maravilhoso. Então celebre esse Jesus. Nicodemos celebrou. Ele entendeu que Jesus era aquele que desde a eternidade estava junto com o Pai, com o Espírito Santo, e traçaram um plano maravilhoso de salvação para o seu povo. Queridos, Nicodemos entendeu que Jesus era o Deus de glória, que se encarnou, o Criador do universo, que veio a este mundo por amor. Nicodemos entendeu que Jesus era aquele que foi prometido no Éden, que da semente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, como ele esmagou. Nicodemos entendeu que Jesus era aquele de quem os profetas anunciaram que ele seria o centro das Escrituras. Nicodemos entendeu que Jesus era aquele que veio para dar vista aos cegos, libertação aos cativos. Nicodemos entendeu que Jesus foi aquele que ressuscitou dentre os mortos, humilhou a morte e ele se tornou para sempre o nosso mediador. Louvado seja o nome do Senhor. Ele está assentado à direita de Deus com todo o poder no céu e na terra para sempre. Nicodemos entendeu que Jesus tem todo domínio e poder, honra, louvor pelos séculos dos séculos. E é esse mesmo Jesus que marcou a vida de Nicodemos, que virá buscar a sua igreja, para que toda a sua igreja possa viver com ele para sempre nos céus. E viver diante do nosso general imbatível, vencedor, que é Jesus Cristo, o Senhor da glória. Esse Jesus que te trouxe neste lugar, esse Jesus que conhece a sua vida, ele diz também para você: necessário vos é nascer de novo. Que noite impactante, que experiência poderosa de Jesus com aquele homem religioso. É por isso que eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Eu quero convidar você a olhar um pouquinho dentro do seu coração. Jesus conhece a sua vida. Jesus sabe de suas lutas, Jesus sabe de suas angústias, Jesus sabe de suas dúvidas existenciais. Ele tem todo o poder no céu e na terra para derramar um bálsamo sobre o teu coração ferido agora. Talvez você esteja vivendo dias de grandes incertezas, talvez você esteja vivendo a pior fase da sua vida familiar, talvez você esteja vivendo a pior fase do seu casamento. Jesus pode recuperar, restaurar, Ele é Deus. Não desanime, porque Jesus está aqui e Ele tem controle da sua vida. Ele pode mudar a sua vida para sempre. Você não pode ter sua vida mudada. Sua religião não vai mudar a sua vida, mas Jesus pode. E Ele diz para você nesta noite: morri na cruz por ti. Você está disposto a entregar a sua vida para mim? Suas angústias, suas tristezas, suas decepções, confessar o pecado que você tem cometido. Eu te amo, por isso te trouxe neste lugar. O que você vai responder para Jesus? Eu quero orar por você nesta noite. Eu quero colocar a sua vida diante de Deus. Assim como esses irmãos e irmãs estão aqui adorando ao Senhor, tiveram mudança de vida completa. Jesus pode mudar a sua história hoje e para sempre. Eu convido a igreja a ficar em pé e quero te dar essa oportunidade em nome de Jesus. Saia do seu lugar, venha aqui à frente, porque eu quero orar por você. Eu quero colocar a sua vida diante de Jesus. Ele pode fazer nova todas as coisas, mudar a história da sua vida para sempre. Mas eu não posso mudar você. Eu não posso tirar você do seu lugar à força. É o Espírito Santo que está soprando agora. E Ele está dizendo para você: chegou o dia. Esta noite você será mudado para sempre. Jovem, adolescente, criança, independente da sua idade, Jesus vai mudar a sua história de vida a partir de agora. Então venha, tenha essa coragem, venha aqui à frente. Eu quero orar por você. Diga: Jesus, muda a história da minha vida para sempre. Eu preciso de Ti. Eu entrego tudo aquilo que eu estou passando nas Tuas mãos.
Senhor, eu sei o quanto eu pequei, o quanto eu falhei. Eu me senti um religioso salvo, mas eu entendi que eu estou perdido. Eu preciso de Ti. Vem aqui agora em nome de Jesus. Eu não posso demorar. Este é o momento que o Senhor está dando para você. É por isso que eu quero te dar um abraço, quero orar com você e colocar a sua vida diante de Deus. Há poder no sangue de Jesus. Pode vir aqui à frente. Se o Espírito fala ao teu coração, não tenha vergonha. Jesus não teve vergonha de ficar nu naquela cruz, rasgado, ensanguentado no seu, no meu lugar. Ele está aqui dizendo: vem, filho, eu vou recomeçar a sua história. Eu vou mudar para sempre a sua história. Eu vou te dar uma nova página na sua história. Talvez você esteja afastado da igreja. É hora de se reconciliar. Não adianta ser filho de crente. Não adianta nascer na igreja. Você precisa nascer de novo. Então vem aqui à frente. Eu quero orar por você. Haverá muita alegria no céu por um pecador que se arrepende, por alguém que confesse Jesus como Senhor da sua vida. Ele está aqui. Alguém pode vir. Deus, obrigado. O teu amor nos constrange, como disse o apóstolo Paulo. Obrigado, Senhor, porque não temos como medir a altura, a largura ou a profundidade do teu amor, porque ele excede a nossa razão. Obrigado, Jesus, porque o Senhor recebeu todo o veneno do nosso pecado naquela cruz, e o Senhor nos deu a tão grande salvação. Obrigado, Jesus, porque o Senhor não ficou preso naquele túmulo, mas o Senhor ressuscitou, e o Senhor está vivo e reina com poder e glória para sempre. Obrigado, Jesus, pela tua palavra de salvação, de transformação. Abençoe cada vida, Senhor, que aqui entrou nesta noite. Leva-nos, ó Pai, em paz para os nossos lares. Abençoe, ó Deus, a missionária Débora, os Sons das Missões. Abençoe, ó Deus, a nossa junta de missões nacionais, junta de missões mundiais. Abençoe, ó Pai, cada crente no Senhor aqui neste lugar. Que possamos voltar para casa, Senhor, incomodados de viver uma vida segundo o teu coração. Eu faço esta oração, meu Deus, pedindo as bênçãos do Senhor, orando como ministro do Evangelho diante desta igreja, em nome de Jesus, a razão da nossa vida. Amém. Dê um abraço em duas pessoas que você ainda não abraçou. Diga para ele, para ela: Jesus transforma. Jesus transforma. Quero convidar os irmãos do Som das Missões, estarão aqui mais uma vez adorando ao Senhor em nome de Jesus. E eu quero lembrar a todos que na próxima quinta às 7 horas nós estaremos dando a abertura aqui do novo ciclo do Conhecendo Deus e Fazendo a Sua Vontade. Então, você que fez a inscrição ou você que quer participar, quinta-feira às 7 horas aqui na igreja, vocês vão receber os livros e um novo ciclo do Conhecendo Deus. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. Débora, muito obrigado. Obrigado a vocês. Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Conte com a Segunda Igreja Batista em Petrópolis, em nome de Jesus. Sigam a página deles, @Sons da Missão. @Sons da Missão.